Tá bom, tá. Boa noite a todos. Estamos começando mais um estudo do livro Amor Imbatível Amor. E hoje a condução vai estar por conta da nossa colega Edna. Ok? Com você, Edna, fique à vontade. Então, boa noite, obrigada pela recepção. E vamos e vamos conduzindo aqui. A gente hoje vai começar o livro. Esse aqui é o volume 9, né, da série. É, a gente vai começar um. Deixa eu pôr vocês aqui em cima aqui para mim. A gente vai começar um capítulo novo hoje, né? Então eu vou falar um pouquinho da introdução do capítulo, né? E aí entrar no tema, o primeiro tema, que é desajustamento, tá? Então, vou começar pela introdução. Então, esse capítulo tem o nome de Incertezas e Busca Psicológica, né? A Joana começa assim: o processo da evolução antropossócio-psicológica do ser é muito lento. Passo a passo, o mecanismo do pensamento se vai desenvolvendo, abrindo perspectivas sempre mais amplas, na medida que conquista conhecimento e discernimento. E aí, quando eu vi aqui que ela falou que era muito lento, me veio a curiosidade de saber, mas quanto tempo, né, nós enquanto humanidade? Então, assim, o que eu descobri é que nós somos muito, muito, muito antigos. Às vezes no corpo de uma criança, de um bebê, e às vezes no corpo de idoso, né? Mas em espírito nós somos bem antigos. Então, aqui o que que eu achei aqui? Que a humanidade moderna surgiu na África há cerca de 200 mil anos, a humanidade moderna. Só aí já é muito tempo, né? Mas outras espécies de hominídeos viveram há cerca de 6 milhões de anos. E aí cita aqui Sahelanthropus chadensis e Orhontugenensis. Não conhecia essa espécie, né? Mas veio essa aí. Então, assim, 200 mil anos é muito e 6 milhões de anos é muito mais. Então, a Jona diz o seguinte, que nós, nesse período todo, foi desenvolvendo muito devagar, né, passo a passo o mecanismo do pensamento, né? Foi devagarinho, abrindo perspectivas mais amplas na medida que conquista conhecimento e discernimento, né? Então aqui ela deixa uma dica para a gente, né? Se a gente quer especializar mais a nossa forma de pensar, né? Nós temos que ir em busca do conhecimento. E através da nossa percepção, que seria um discernimento, uma compreensão mais aprofundada, né? A gente desenvolve melhor a nossa forma de pensar, né? Que o pensamento ele tá em nós, né? Uma forma de pensar. A imagem que eu busquei aqui, que eu trouxe, é estilizada, tem um cérebro aberto, né, na parte de cima, assim, do topo do cérebro, e tem uma pessoa lá com aquele pega borboleta, aquela rede, né, como se estivesse dentro do cérebro aqui, pegando umas formas de lâmpada e com asas, como se fossem as borboletas, né? Então, assim, dá para entender aqui, e isso que eu achei nessa imagem, né? Essa coisa da gente estar buscando, sabe? Pegando, né? Luz, que luz funciona? Lâmpada, luz, né? Seria aberturas da nossa compreensão das coisas através do conhecimento, da nossa percepção. Aí ela traz assim que os transtornos e distúrbios que assinalam o ser humano podem ser considerados como desarmonias e quedas do senso psicológico, que aguarda os recursos hábeis para a sua renovação. Então, ela traz uma sugestão aqui, né, sobre os transtornos e distúrbios, né? Então, seria, então, na visão da Joana,
Seriam desarmonias e quedas do senso psicológico. Então, eu fui ver o que, que era senso psicológico, né? Refere-se à capacidade de entender e interpretar os pensamentos, os sentimentos e comportamento das pessoas. É a habilidade de perceber e compreender as dinâmicas psicológicas que influenciam o comportamento humano. Algumas características como, né, empatia, intuição, observação, compreensão, relacionamentos, comunicação, liderança, etc. Tá? Então, os transtornos causam essa queda dessa capacidade, né, do senso psicológico, sabe? E aí eu trouxe na imagem um cérebro todo estilizado também, tá? Estilizado com uma lupa, né? E dentro da lupa, uma pessoa, uma mulher, né? Com vários pontos de interrogação, tanto uma bem grande dentro da lupa, quanto os fora também, pontos de interrogação. Eu coloquei isso aí porque a gente vai ter que destrinchar melhor através do pensamento dela, né? Vamos indo. A predominância dos instintos básicos que lhe foram indispensáveis para a sobrevivência nas faixas primárias do crescimento, permanecem no mecanismo fisiológico de que se utiliza, ao tempo em que remanescem no inconsciente profundo, ressuscitando a cada momento com vigor e induzindo a permanência no primarismo. Então, assim, a gente vai desenvolvendo, você vê lá, 200 mil anos, 6 bilhões de anos, a gente vai desenvolvendo, mas a gente tem até deixa eu ver se ela fala isso aqui, no fisiológico, né? Que a gente pode aqui lembrar das três camadas do cérebro, primeiro aqui o reptiliano, perto do pescoço aqui, né? A gente conserva esses instintos, né? E, e eles ficam lá no inconsciente nosso, tá? Por exemplo, conduta, né? Algum comportamento lá do nosso primarismo. Então, a gente não se, entre aspas, não se livra dessa fase da nossa vida. A gente não pode fazer de conta. Isso aí, pela teoria junguiana, seriam as questões arquetípicas até, né? Então, aqui eu coloquei duas imagens. Uma imagem do lado esquerdo aqui, uma macaca com seu filhinho no colo, né? Para mostrar aí o primarismo, né? E nós não vamos entrar aqui na teoria como que é na teoria daquele que falou que a gente veio do macaco? Me ajuda aí, que eu esqueci o nome. Darwin, né? Eu não vou entrar se Darwin estava certo ou errado, mas eu pus essa imagem aqui, tá? Para simbolizar o primarismo. E do lado direito, um cérebro também aberto, né? Como não? Tem uma escada, uma pessoa bem no alto lá dentro, né? Como se ele fosse assim meio que sem fim, né? E uma pessoa tá numa escada, subindo esse cérebro, o cérebro também no topo da cabeça, ele é aberto, tá? Então é para poder a gente perceber isso com essa imagem. Eu quis representar o inconsciente profundo, tá? Por isso que eu coloquei essa imagem como se tivesse muito fundo em nós mesmos, tá? Agora eu tenho que pôr lá para cima, senão não dá. Aí vamos lá para um exemplo. Reações automáticas, ambições desnecessárias, receios injustificáveis projetam-se para comportamentos defensivos agressivos e condutas extravagantes, condizentes com os estágios dos quais se deve liberar. Então, a Jona traz esses exemplos, né, de alguns comportamentos nossos, né, de ser humano, que vem, mudei aqui, só um pouquinho, voltando, que vem lá desse tempo do primarismo nosso, tá? Aí eu coloquei eu coloquei aqui
uma imagem de um cão muito bravo, de boca aberta, muito raivoso, tá? Que é para poder representar aqui quando a gente tem essas reações mesmo, né? Reações que a gente já deveria, como a Joana diz aqui, a gente já deveria ter já libertado, né? E liberado. Aí eu coloco aqui uma imagem, né? E pergunto aqui, qual o caminho, então? Né? Então, tem uma pessoa olhando para dois caminhos, ele está numa encruzilhada, do lado direito e do lado esquerdo, e vamos ver aqui com a Joana como achar o caminho. Então, aqui, essa queda psicológica natural permanece até o momento em que se resolve por alçar-se à razão e sobrepor-se aos caprichos perturbadores. Então, assim, buscar discernimento, lembra lá que a gente falou do discernimento, né? Alçar-se à razão, buscar a compreensão mais aprofundada, que é o discernimento, né? E sobrepor aos caprichos perturbadores, quer dizer, a gente não dá asa a essas cobras de nós mesmos, né? Que somente são superados mediante. Então, tá, como é que se supera? Mediante o controle da vontade e estímulos corretos para o bem-estar sem conflitos. Então, aqui ela usa o conceito da vontade, né? E de estímulos corretos para o bem-estar sem conflitos, bem como a conquista da saúde emocional, que é a responsável por outros requisitos indispensáveis para a aquisição daquela de natureza integral. Vamos lembrar que um capítulo, não sei se o passado ou o anterior, eu acho que foi o passado mesmo. Ela fala que a nosso desenvolvimento emocional, em termos de humanidade, também vai a passos bem lentos, tá? Então, ela diz aqui, ó, bem como a conquista da saúde emocional, que é responsável por outros requisitos indispensáveis para a aquisição daquela de natureza integral, tá? Então, aqui eu coloquei uma imagem com uma frase assim: encontre sua saúde mental e emocional. Aí um cérebro estilizado também, com vários objetos que eu não consigo identificar o que são, mas fora do cérebro, tá? O cérebro está em branco e dentro está escrito mental, alguma coisa mental, dentro dessa figura, tá? Aí ela diz o seguinte, ó, não se pode fugir das próprias heranças interiores. Então, assim, como a gente não pode fugir, a gente tem que saber trabalhar isso em nós, se quisermos, né? Então, porque está com a gente, inclusive no fisiológico, né? Que é o cérebro aqui reptiliano, está com a gente. Então, a gente sabendo disso, o que que nós vamos fazer com isso, né? Então, não se pode fugir das próprias heranças interiores que se apresentam como impulsos, necessidades e motivações para o correto sentido existencial. Por essa razão, a predominância das paixões dissolventes sustenta o fenômeno de estacionamento. Depois eu vou falar o que é paixão dissolvente. Quando luz, que é outra coisa que a Joana de Anjos às vezes usa coisa, você fala, não, não está certo. Você vai lá no dicionário e você acha que está certo, sim. Quando luz, essa palavra que ela usa, luz aqui, é quando fica clara a oportunidade de ascensão, de reharmonização interior para o salto valioso de superação do ego e conquista total do self, tá? Então, ela fala assim, por essa razão, a predominância das paixões dissolventes. O que são paixões dissolventes? Emoções e sentimentos intensos que têm o poder de desestabilizar ou transformar profundamente uma pessoa ou uma relação. Então, ela está dizendo que a gente não fica livre do primarismo, né? Que se apresenta como impulso, necessidade, e motivações para o correto sentido existencial.
essencial, nós temos que buscar isso. Por essa razão, a predominância dessas emoções e sentimentos intensos, né, que pode nos desestabilizar e transformar profundamente, né, nós nas nossas relações, sustenta o fenômeno de estacionamento, tá? Então, assim, a gente sabendo disso, tá? É legal a gente saber e ter nome para as coisas, para a gente saber o que vai fazer com isso. Eu vou continuar dando asas aos meus impulsos, né? A minha forma aí de paixões dissolventes, né? Deixar como se fosse um vício, né? Deixar que essas paixões dissolventes controle a minha relação com os outros, a minha existência. Nós temos que escolher isso, né? E aí ela diz assim, sustenta o fenômeno de estacionamento, que a gente sai assim, quando fica clara a oportunidade de ascensão. Aliás, o que nós estamos fazendo aqui nessa existência, né? Deveríamos pensar que a gente tem que sair melhor do que chegou, não é? Para sair melhor do que chegou, nós sempre correr atrás do prejuízo, né? Não, né? De reharmonização interior para o salto valioso de superação do ego e conquista total do self. Então, aqui eu trago uma figura do ego que diz assim que é da própria Joana de Ângeles, tá? É uma figura estilizada, como se fosse uma pessoa puxando, né, o ego, a palavra ego. A superação do ego torna-se essencial para a aquisição da felicidade, da alegria de viver, do bem-estar. O antídoto, portanto, do ego, na sua ditadura existencial, é o amor na sua gloriosa missão de despertamento da consciência para o altruísmo, para a ideal convivência com o outro, o seu próximo, para a valorização do que é de significado real e permanente. Então, eu achei essa figura aqui. Lembrando que o ego, ele é uma estrutura que nasceu, né? Ele nasceu, ele é derivado do nosso self, que é a nossa estrutura toda, né? E ele tem um grande papel, né? Que o self tem que fazer a interação aí entre o self, que é o nossa estrutura toda, né? Ah, com o mundo. O ego tem esse papel, né? Então vem de dentro e vem de fora, né? Vem do self e vem do mundo. Então, assim, o ego ele é muito importante. Só que quando a gente vive no automático, né? Deixando que essas coisas que a Joana fala aqui, ó, impulsos, né, essas paixões dissolventes, tomar conta da nossa existência, a gente não tem essa conexão, essa ponte com o self. Essa é coisa minha agora, tá? Vou falar uma coisa, um parecer meu. Nós só conseguimos a conexão verdadeira, vertical, tá? Com Deus, com Jesus, com a divindade, quando a gente está no modo self. Porque o modo ego, ele pode estar a nosso favor, mas pode não estar. Eu costumo dizer que, que é como se o self fosse o nosso corpo inteiro, né? E o ego fosse só as mãos. Ele seria um operador da nossa estrutura psíquica, o ego. Mas se eu dou todo o poder para esse operador, né? Eu deixo de conectar com o estrategista, que é o self, sabe? Então, por isso que Joana fala, superação do ego. Eu entendo assim, tá, gente? Posso estar enganada, mas é a minha forma de compreender essas estruturas. Quando isso ocorre, o quê? A superação do ego e conquista do self. Quando isso ocorre, a percepção de valores metafísicos e parapsicológicos, mediúnicos e espirituais, abarca o campo emocional e agiganta-se a capacidade de entendimento da existência corporal. Então, também não estou muito longe da realidade, né? Porque se eu tenho essa ponte
direta com o self, né, o ego, como centro da minha consciência, eu tenho essa ponte, eu consigo ter uma percepção ampliada de outras dimensões de mim mesma, né? Então é isso que ela fala aqui, ó, percepção quando isso ocorre, quer dizer, eu tô com essa ponte aberta, né? A percepção de valores metafísicos, tá? E parapsicológicos, mediúnicos e espirituais abarcam o nosso campo emocional e agiganta-se a capacidade de entendimento da existência corporal. Quer dizer, deixa de ter as caixinhas. A gente fica mais global, né? A gente tem um entendimento do todo, vamos dizer assim, sabe? A medida de um ser saudável é identificada através. Eu esqueci de falar das figuras, né, gente? Espera aí. Onde que eu esqueci? Não, aqui só. Então, sobre aquela percepção dos valores metafísicos, eu coloquei uma imagem estilizado também de um cérebro, né? Dentro e fora dele, né? Com raios, como se fossem raios de luz e imagens, né? Que aí está simbolizando imagens metafísicas, tá? Para mim, simbolizou isso. A medida de um ser saudável é identificada através da sua conduta pessoal em relação a si mesmo e àqueles com quem convive. Quer dizer, eu, tu, né? Tu, eu, né? O que está fora de mim, que sou eu, né? Então, revela-se através da maneira como se conduz, irradiando jovialidade sem alarde, alegria e comunicação fácil. E aí eu coloco uma imagem é estilizada também de uma pessoa com um regadorzinho, né? Regando dentro de um cérebro um monte de plantinhas, tá? Para mim simboliza o quê? A gente precisa plantar sementes, né? De bem-estar para nós, e só que precisa regar, precisa cultivar, precisa cuidar, né? Como se fosse um jardim. Eu achei interessante aqui também que ela fala assim, como que é o ser saudável, né? É, é a relação, né? A conduta pessoal em relação a si mesmo e aquele com quem convive. Quer dizer, a gente não, o trabalho nosso, né, de autorrealização, ele não funciona sozinho, a gente com a gente mesmo. A gente precisa fazer o nosso trabalho, por isso que é trabalhoso, né? Não dá tempo de fofocar, não, da vida alheia. É muito trabalho, né? Então eu tenho que fazer esse entendimento de mim mesma, né? Através do meu estar no dia que eu estou vivendo, né? Mas me relacionando com aqueles com quem eu convivo, tá? Então sou eu com o meu trabalho próprio, acrescido da relação com o outro. Isso demanda trabalho todos os dias e todos os momentos da nossa vida em vigília. Aí, a parte da introdução, nós encerramos ali, tá? E agora, então, eu vou entrar no primeiro tema desse capítulo, que chama desajustamento. E tem três palavras-chave aqui que de acordo com o conteúdo, eu deixei registrado aqui, tá? O desajustamento. Então, assim, motivos, né? Que poderia levar nós, enquanto ser humano, para o desajustamento. Materialismo, orgulho e falta de amor, tá? E a figura aqui é também estilizada, né? Uma pessoa com o cérebro também aberto, bem no topo, e dentro desse cérebro tem tudo, né? Tem tudo da parte material aqui, sabe? É objeto, TV, carro,
roupa, relógio e que mais? Óculos e tanta coisa, uma coiseira, uma coisa tudo misturada, tudo desorganizada. Aí eu trago passagens de Mateus, do Evangelho, né? Mateus e Lucas, duas do Mateus e uma do Lucas. A primeira, Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Esse aqui eu pensei mais no materialismo, tá? Lucas, todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, esse aqui eu pensei no orgulho, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eis os mandamentos. Mateus, esse Lucas é 18, 9, 14, e esse último é Mateus 23, 37, 40. E aí eu represento, então, o amor, né? Que no caso do desajustamento é a falta de amor, tá? Bom, então a Jona vai falar agora sobre massificação, tá? Ela coloca isso, um dos motivos principais do desajustamento, a massificação. Então, qual que é o objetivo disso? A imagem que eu coloco aqui é estilizada também de uma pessoa, no cérebro tem uma tela de TV, e na sombra, tá? Tem uma pessoa bem grande, como se estivesse segurando linhas de fantoches, e embaixo cheio de pessoas que seriam os fantoches. Aí ela coloca aqui, qual que é o objetivo da massificação? Ausência de problemas. Como se toda a vida pudesse ser avaliada pelos divertimentos, pelos risos artificiais, pela leviandade. E fuga dos desafios da vida, que são necessários para o crescimento íntimo. Então, ela traz como objetivo a massificação, a ausência de problemas e fuga dos desafios da vida. Tá? Na ausência de problemas, eu coloco aqui, estilizado também, duas pessoas, né? Uma falando e a outra escutando. Quem está falando está tudo enrolado, blá, 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 como se fosse uma linha, né? Um novelo todo enrolado. E quem está escutando está ouvindo assim também, tá? Aí, sobre fuga dos desafios da vida, que são necessários, segundo ela, né? Segundo ela, e são mesmo, para o crescimento íntimo, eu coloco uma imagem aqui, escrito assim, fuga da realidade, uma pessoa que está olhando para uma porta aberta, né? Com uma sombra aqui, parece que tem uma claridade lá do lado de lá, mas a impressão que tenho é que está no mundo, né? Como chama? Num globo, assim, e a pessoa tá lá olhando para isso tudo, né? De uma forma generalizada, né? Aí as características da massificação. Aí a imagem que eu coloco é de um megafone, uma mão, né? É toda estilizada também, um megafone que tem várias pessoas ouvindo uma atrás da outra, né? Pacificamente. E aí, deixa eu trazer para cá. É, as características, ela coloca alguns itens, tá? Opressão, des, opressão, dois, descaracterização, três, perda da individualidade, quatro, tornar-se títere. O que é isso? Boneco manipulado por fios ou varas. Dos hábeis manipuladores de opinião. Orientadores de conceitos, também equivocados, mas estabelecem comportamentos que interessam ao mercado das sensações, das novidades, da volúpia, né, do prazer intenso, do consumismo. Ausência de lealdade nos relacionamentos, dubiedade nas decisões, aparente gentileza e nivela todos no mesmo patamar.
6. Desistem dos ideais relevantes, prejudicando a condução da própria vida de forma equilibrada. Ou seja, é o ser que está no automático mesmo, né? Não quer problema, né? Não quer os desafios, e então vai vamos dizer assim, ali apareceu, eu coloquei como se fosse a TV, né? Só para dizer da comunicação. E aqui na figura tem assim tipo é estilizada, né? Um boneco com como chama, capacete, como se tivesse luz, né? No capacete, aquele que vai para debaixo da terra. Ele em colorido e o restante todo em preto e branco, como se eles estivessem vendo alguma cena. Então, quem está sujeito à massificação? Aí a figura aqui é uma pessoa sentada, também estilizada, tá? Numa cadeira de escritório, o cérebro tá uma TV, né? Tá escrito assim: não penso, não existo, não penso, não existo, só assisto. E do lado esquerdo, uma pessoa andando numa rua, tem uma bicicleta e tal. Então, voltando aqui, quem está sujeito à massificação? Pessoas frágeis psicologicamente, que vivem para fora de si. Pessoas tímidas e conflitivas, que têm necessidade de ficarem bem com o conjunto. Pessoas com falta de coragem de assumirem a sua própria realidade. Consideram que, mesclando-se ao comum, não chamam a atenção. Então, a Jona traz essas pessoas que estariam mais sujeitas, né, à massificação. E aí a figura é uma pessoa que está estilizada também, uma pessoa que está numa cadeira sentada com a cabeça numa mesa, né? E o pensamento dela está um novelo aqui todo desarrumado também. As consequências. E aí as consequências eu coloquei como figura, né? É uma tela, parece que de um tablet, né, com várias coisas, ferramentas, lupa, pessoa, né? E aí vamos ver as consequências. Tal insensatez conduz a comportamentos morais reprocháveis, nos quais a pusilanimidade, que é pessoa indecisa, com falta de coragem, assume destaque e expressa-se de forma equivocada, não possuindo um senso diretor para a conduta. O indivíduo perde o contato com os valores éticos, derrapando em situações vexatórias para ele mesmo, como indignas em relação a outros. E por que será, né, gente? É porque a pessoa está fora dela, né? Ela está vivendo o mundo de fora. Ela esqueceu que ela tem a missão primeira, né, de cuidar dela. Então, aqui eu coloco uma figura um chefe estilizado também, está escrito aqui assédio moral, né? Uma plaquinha de chefe, e tem tipo um homem muito grande, né? Com um cigarro na boca, dando de dedo num possível subalterno, né? Que está bem pequenininho e está morrendo de medo, tá? Então, qual que é a hora da virada? Os rumos, né? A massa é informe e dominadora. Arrasta inexoravelmente a desidentificação, a vulgaridade. Com tal procedimento, surge o momento de definição de rumos, eleição de conduta salutar, desabrochar de preferências pessoais. Lembrando que essa outro slide aqui, a insensatez, né? Ela vai trazer, numa hora ou outra, até somatizações, né? Doenças físicas ou transtornos na mente. Então, chega uma hora que a pessoa precisa sair disso, né? Então, a Juna traz aqui que a massa é informe e dominadora, a raça inexoravelmente a desidentificação, a vulgaridade.
Com tal procedimento, surge o momento de definição de rumos, eleição de conduta salutar, desabrochar de preferências pessoais. Então, quando a pessoa está muito, ainda não despertou, ela vai receber aí alguma coisa nela que uma hora ela vai ter que despertar, né? Vai ser uma questão física, uma questão mental, espiritual, alguma coisa vai acontecer. Então, eu entendi aqui que é a hora que surge esse momento, sabe? De definição de rumos, né? Eleição de conduta salutar, desabrochar de preferências pessoais. Então, é a hora da virada. Aí a estrutura psíquica, então, como trabalhar? É a minha figura aqui é um cérebro com as personagens do filme Divertidamente. Há impulsos poderosos que procedem do self e não podem ser ignorados, tá? Olha só, a pessoa está fora dela, né, sem despertar, e ela está esquecendo que ela não é só ego, ela tem o self. E esse self tem uma hora que ele vai reagir. Então, ele vai reagir em forma de impulsos, tá? Há impulsos poderosos que procedem do self e não pode ser ignorado. Surgem inesperadamente e cada qual dá-se conta da sua individualidade, da sua personalidade, das suas próprias aspirações, que não estão de acordo com o que lhe é imposto e aceito até o momento sem qualquer reação. Então, é quando há o despertamento dessa pessoa, que ela percebe que ela não precisa ser tão fugir dela, né? E ser tão estar só com o fora, com o outro, com o mundo da massificação. Esqueci de falar da imagem, né? Aqui a imagem é estilizada também, uma pessoa com um espelho, né? E saltando desse espelho uma figura dela mesma, tá? Então eu quis aqui simbolizar o próprio self, né? Conversando com esse ego aí, a pessoa na consciência. A partir de então, apresenta-se o despertar da consciência, alteração de padrões e de aspirações, contribuindo para a libertação da canga aflitiva. O indivíduo está fadado à sua realidade superior. Isso aqui é importantíssimo, né? Então, a lei do progresso está aqui também, né? E no despertamento, né, de cada um, também a gente está fadado a essa realidade superior, que o caracterizará como ser pleno, sem inquietações nem tormentos. A vida se lhe deve apresentar com o sentido de libertação de qualquer constrangimento, realizando-se e ajustando-se. A figura aqui é uma pessoa, né, com uma luz bem no terceiro olho, como se ela estivesse brilhando. A simbologia aqui é do despertar da consciência, tá? Identificar a exaltação personalista decorrente de fuga da timidez, do medo de ser descoberto na sua realidade conflitiva, torna-se necessidade emocional para destacar-se da massa. Estar imerso na massa, se prejudicando, pode ser classificado como um transtorno de comportamento. Então, se a pessoa tem todos os sinais, inclusive somáticos, e ela não sai do lugar, né? Ela já está, pode ser que ela esteja já no modo aí de transtorno de comportamento. E a imagem aqui é estilizado também, é uma pessoa com as mãos na cabeça, meio que raivosa ou desesperada. Do lado esquerdo e do lado direito tem pessoas assim, vendo, né? Vamos dizer assim, uma pessoa em crise, mais ou menos isso que eu quis representar aqui. O enfrentamento social, como expressão de desafios existenciais, faz parte do processo de crescimento moral e de autorrealização, que impulsiona ao autoencontro. Então, os desafios existenciais, eu coloquei uma figura como uma pessoa andando em um fio, né,
em um cabo, tentando se equilibrar, tá? E no fundo, assim, é como se fosse um sol, mais ou menos isso, para poder representar a questão dos desafios, né? Então, a Joana, voltando aqui, o enfrentamento social, como expressão de desafios existenciais, faz parte do processo de crescimento moral e de autorrealização, que impulsiona ao autoencontro. Então, mais para frente aqui, ela vai falar, não é para a gente se isolar, né? A gente precisa dos desafios, mas a gente pode se desidentificar da massificação. Instinto gregário. Aqui são patinhos, não sei se é bem pato, mas é dessa forma, né? São três, cinco que estão andando aqui olhando para um lago. O instinto gregário aproxima-o de outrem, ajuda-o a formar o grupo social, mas é a razão que lhe dita a conduta, né, para a sua preservação. Então, o que ela está querendo dizer aqui? O instinto gregário a gente se aproxima do outro, né? E ajuda-nos a formar o grupo social, mas é a razão que lhe dita a conduta para a sua preservação. Então, assim, a gente precisa do instinto gregário, né? Mas a gente tem que estar com o processo de autoconhecimento em andamento, porque senão esse grupo social, né, ele vai nos engolir, né? É mais ou menos isso. E aí tem aqui várias pessoas bem coloridas, estilizado também, várias pessoas, todos coloridos aqui, as roupas, e os pensamentos também, todos coloridos. Integrar-se não significa perder-se, tornar-se invisível na massa, mas identificar-se com as suas propostas, harmonizar-se com ela, sem deixar de ser a própria estrutura, seus ideais e ambições, seus esforços. A harmonia sempre depende do equilíbrio das diferentes partes que constituem o todo. Então, estejamos no meio social, entendamos esse meio social, mas se a gente tiver esse processo em desenvolvimento do autoconhecimento, nós vamos não ser levados por esse meio, né? Vamos fazer parte dele, mas não seremos levados por ele. A gente tem que conservar, né, a nossa própria estrutura, sabe? E aqui eu entendo assim, o que que eu posso tirar de bom para mim desse meio, né? Aqui é por minha conta aqui, não é que está escrito isso não, né? E eu posso perceber aquilo que não é bom e então não utilizar para mim. A figura que eu coloco aqui é uma figura num sofá, tá? É só a roupa, uma pessoa sentada, não aparece nem a cabeça, nem o pescoço e nem as mãos, tá? Então ela está invisível aqui, tá? Não se torna necessário fugir do meio social, por mais leviano este se apresente, agredi-lo com indiferença ou de forma aguerrida, nem colocar-se em um pedestal de falsa superioridade. Então, é estar no mundo sabendo, né, o que que tem nesse mundo e o que que eu escolho para mim desse mundo, desse meio. Então, aqui a figura é uma estilizada também, duas mãos, né? As duas segurando um celular, né? E esse celular sai dentro do celular sai duas pessoas assim desesperadas assim, estão desesperadas aqui. Ser psicologicamente saudável. A figura aqui é um cérebro com um quebra-cabeças, né? Brancos dentro do cérebro e pretinhos fora do cérebro, para poder ser encaixado aqui. É aquele que se mantém não afetado pelos acontecimentos, antes, porém, sensibilizado, de forma a poder contribuir
contribuir para atenuar os danos quando ocorrerem, ou auxiliar o crescimento quando se faça necessário. Importante: valorização da vida, análise correta, compreensão dos elementos essenciais à preservação do equilíbrio da sociedade. Então, assim, nós temos o direito e o dever, né, de contribuir com a sociedade, né? Então, a figura aqui é a valorização da vida, é uma figurinha com esse nome. Eu ia falar alguma coisa aqui, deixa eu ler de novo para ver se eu lembro. É, volta aqui. Ser, ser psicologicamente saudável é aquele que se mantém não afetado pelos acontecimentos. Aqui eu lembrei, aqui é igual nossos atendimentos, né, gente? A gente atende logo no início, então, né, a pessoa chega no nigredo, né? Falando da alquimia, ela chega no nigredo. E aí, se a gente ficar afetado pela dor do outro, né, aquele outro que veio até nós para a gente poder ajudar, nós não vamos conseguir ajudar, né? Porque aí eu vou pensar em mim ao invés de pensar no paciente. Então, aqui ela diz assim: aquele que se mantém não afetado pelos acontecimentos, antes, porém, sensibilizado, de forma a poder contribuir, né, para atenuar os danos. Então, foi isso que eu lembrei também, relendo isso aqui. Todo indivíduo que se harmoniza interiormente deixa que surja a sua realidade emocional, superando o desajustamento que aturde a sociedade e tornando-se exemplo de saúde e de bem-estar que desperta interesse, provocando curiosidade e inveja positiva. Essa Joana eu vou contar, hein? Aí ela põe aqui inveja positiva. Eu fui atrás disso, né, gente? É um termo que se refere a um sentimento de admiração pelo sucesso de outra pessoa, que pode motivar a melhoria pessoal, desejo de alcançar sucesso semelhante. Então, segundo, né, o Google lá, a inveja positiva é diferente da negativa, porque a negativa se eu tenho uma inveja negativa, eu quero o mal do outro. Eu não quero o bem do outro. Esse aqui não, ele a inveja positiva, segundo a descrição, né? É um sentimento de admiração pelo sucesso da outra pessoa que pode motivar a melhoria nossa, sabe? Desejo de alcançar sucesso semelhante. Então, a Joana não coloca as coisas por acaso, né, gente? Eu falei, inveja positiva. Eu falei, vou ter que ver o que é isso, né? Porque ficou esquisito, né? Inveja, porque é palavra, né? A palavra tem energia. Então, a palavra inveja dá a impressão que é tudo ruim, né? A inveja positiva, que negócio esquisito. Eu fui ver por que ela escreveu isso, né? Então, eu vou reler. Todo indivíduo que se harmoniza interiormente deixa que surja a sua realidade emocional. Ela não tem medo dela mesma, né? Superando o desajustamento que aturde a sociedade e tornando-se exemplo de saúde e de bem-estar, que desperta interesse, provocando curiosidade e inveja positiva. Então, assim, a gente está vivendo, acho que desde a pandemia piorou um pouco, né? Essa questão da sociedade, né, gente? É muita coisa acontecendo, né? E não todas boas, que se eu entro nesse turbilhão, eu não vou ajudar. Eu só vou poder ajudar se eu tiver equilibrada, se eu tiver com as minhas questões internas no lugar, né? Porque senão eu não consigo ajudar essa sociedade, mesmo em pensamento, mesmo energeticamente, né? Se eu não tenho cargo político, cargo assim, como fala, ah, cargo de poder, né? Mas eu posso ajudar. Se eu tenho equilíbrio, meu equilíbrio, eu tenho como ajudar, né? Através das orações, através da energia positiva que eu reverbero, né? Então é muito importante a gente pensar nisso, né? Nós não somos sozinhos. E aqui tem a figura de uma moça, né? Deita muito bonita, por sinal, deitada, parece que num gramado, bem tranquila e sossegada, com um raio de sol aqui no rosto dela. E parece que está bem, bem tranquila e bem com ela mesma.
Aí eu tenho duas passagens também aqui, Mateus 3:2, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3:2. Eu imaginei aqui que a gente tá na hora, né, gente? Tem a doutrina espírita, tem linhas espiritualistas dizendo que a gente está no ápice da transição. Então, é, eu acho que essa passagem de Mateus está bem apropriada. Vamos andar se a gente tiver parado, né? Mateus 22, 37, 40. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Quer dizer, o ser pleno, né? Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. É uma lembrança, né, para nós. E aqui eu imagino assim, a gente tem toda a teoria, né? A gente sabe das teorias, né? A gente sabe das teorias daqui da Terra, mas a gente não pode esquecer que a gente é um ser espiritual em experiência aqui na Terra. Então, essa passagem de Mateus, para mim, ela é muito significativa, sabe? Porque Jesus deixa o caminho para nós, para a gente ter todo esse equilíbrio emocional que Joana traz nessa lição. Assim eu interpretei. E assim eu concluo esse capítulo e esse tema. E eu vou interromper o compartilhamento, tudo bem? Missão cumprida, como diz a Ercília Zilli, ela fala, mais uma barba feita. Mais uma barba feita, muito bem. A Ercília usa esse nome, ela termina um trabalho, ela fala, mais uma barba feita. Tá, eu tirei o negócio e esqueci. Peraí, deixa eu voltar lá. Eu não tinha terminado, não. Tinha mais um aqui. Peraí. É essa perguntinha básica aqui, ó. O que fica para você deste tema, desculpa, o que fica para cada um de vocês, né, deste tema? E aí vamos para o compartilhamento. Eu tinha esquecido daquela lá. Ô, Edna, Oi, Denilce. aqui onde ela colocou que o ser psicologicamente saudável é aquele que se mantém não afetado, né, por esses acontecimentos, no meu ponto de vista, vocês que vão me ajudar aí, ela quis dizer que esse desajustamento também é uma enfermidade, né? Indiretamente ela disse isso, porque lá depois, quando você vai concluindo, lá no final, ela diz que todo indivíduo que se harmoniza interiormente deixa que surja a sua realidade emocional, ou seja, você só vai se fortalecendo, né? Para que esse desajuste não aconteça, né? Eu Uhum, achei essas duas coisas assim chamaram a atenção, porque no capítulo passado ela falou bastante das doenças da alma. Agora ela vem tratando de outro assunto, mas ela não deixa de dizer também que, de certa forma, o desajuste é uma enfermidade, né? sim, porque o capítulo, deixa eu pegar o nome aqui, eu já tirei, já esqueci. O nome desse capítulo é Incertezas e Busca Psicológica, né? Uhum. Então, ela vai trazer como incerteza e busca psicológica o primeiro tema, o desajustamento, que não deixa de ser sim, uma, um transtorno, né? Se a pessoa tá imersa na massificação e não tem consciência disso, né? Ela tá sujeita, por isso que ela precisa de repente, um ok, lá, um
um sinal do self, né? Que é de dentro para fora, ou uma somatização mesmo, doença, qualquer doença, né? Para fazer com que ela busque uma saída, né? Porque a doença, o que que a doença faz? Né? A doença dá uma, se for uma doença principalmente mais séria, faz a pessoa e o sistema, né, do familiar parar e repensar as coisas, né? Então, assim, agora, será que se a gente sabendo tudo de tudo isso, a gente precisa chegar nesse ponto, né? Aí é uma escolha nossa, que a gente já tem o conhecimento, né? Isso aí. O Edna. Oi, Cláudia. Interessante que, nesse caso que você está falando, é quando a pessoa está totalmente alienada, né? Massificada, alienada, que não tem consciência de nada, né? Tá. Mas isso também me fez pensar que nós também que estamos no caminho, todos estão no caminho, né? Mas alguém que já está um pouquinho mais, já um pouco menos alienado, tem as quedas, sabe? Esse processo, ele não é ascendente, ele é um processo assim, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Alguma identificação, assim, falando sobre na questão junguiana, né? Se você se identifica e ativa um complexo, você fica naquele complexo ali, reverberando, aquele complexo te domina, você fica alienado. Fica alienado ali quando o complexo está atuando. Então, você, de certa maneira, você fica temporariamente nessa alienação, nessa massificação, enquanto você não se liberta daquela atuação, daquele complexo, sabe? Me veio isso agora, É porque verdadeiro. eu sinto isso, sabe? Hum, Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal até. Eu terminei a formação, né, da ACP. Nossa, eu descobri o mundo, descobri a roda, estava, nossa, assim, então, que legal e tal, vou pôr em prática e tudo. Aí vem algumas dificuldades, eu deixei a energia cair um pouco, sabe? E aí eu já senti, assim, que aquela alegria que eu estava, aquela coisa, assim, baixou um pouco, porque eu me deixei, né, envolver por algum complexo que eu tenho, né, que no nosso processo pessoal de luta, de desenvolvimento interior, e aí eu estou sentindo que agora, né, eu falei, puxa, me deixei, aí eu me analisando, falei, pô, me alienei a alguma coisa, ou eu me identifiquei com algo dentro de mim que precisa ser trabalhado ainda e tudo, né? Então, isso faz eu crer que esse trabalho ele não é ascendente, mas você cai, vai para o inferno, vai para o céu, é sabe? Tipo assim? Porque verdade. a gente, hora que identifica, você se conecta com o seu ego, com todas as mazelas. A hora que você está trabalhando por si mesmo e tal, não tem nenhum empecilho, né, dentro de você que é forte, porque nós temos algo, né, nem na nossa individualidade, né? Cada um é de um jeito, cada um tem a sua carga, né? Emocional, cada um tem a sua carga histórica, né? Cada um sabe o que lhe afeta, né? Então, quando afeta algo que eu tenho forte dentro de mim, aí eu me alieno. Eu vejo esse processo dessa forma, sabe? Eu lembrei de uma das lições que a gente já estudou, que a Jona fala muito claro das recaídas, né? Que seria mais ou menos isso. E por quê? Porque a gente está em aprendizado, nós não estamos prontos. E não vamos sair prontinho daqui, né? Sem ilusão, sem ilusão. A gente faz aquilo que a gente der conta, e que não der, vai ficar para outra vida mesmo, né? Então tem esse vai e vem mesmo, é normal. A gente já estudou, não me lembro mais qual, que ela falava das recaídas, que é isso aí que você está falando. Vendo esse capítulo, me veio um pouco aquele conceito da normose, né? Que é tentar fazer com que todos
se comporte de uma forma só, né? Assim, e é uma tendência da sociedade até cobrar que a gente faça esses comportamentos iguais a todos, né? E o quanto que isso pode ser prejudicial para a nossa singularidade, que é isso que ela vem falar, né? Eu tenho que viver em sociedade, mas não viver essa normose, né? De que eu tenho que ser igual ao outro, que eu tenho que é, imitar o que o outro faz. E se a gente olhar, por exemplo, se a gente vê o que está acontecendo com a sociedade, eu acho que sempre aconteceu, né? Mas, assim, olhando esse recorte de hoje, né, a gente passa muito por essa normose, né? Pessoas seguindo caminhos, todo mundo segue aqui, então eu também vou seguir aqui, né? Todo mundo pensa assim, então eu também preciso pensar dessa forma. Não exercendo essa consciência, né? Que é o que ela traz, né? De que você tem que trazer do seu self, né? Essa consciência, porque aí vai ser uma consciência única, né? O que que é bom para mim? O que que eu realmente acredito? Qual que é a qual que é a minha finalidade no mundo? Não pode ser igual de todo mundo, né? Cada um tem o seu destino, a sua tarefa, Particularidade. né? Então, e aí até eu peguei aqui o conceito da normose, eu acho que ela fala um pouco, né? É um termo que se refere a um conjunto de padrões de comportamento que são considerados normais pela sociedade, mas que podem ser prejudiciais para o indivíduo, né? Uhum. E eu acho que a gente até passou, né, historicamente, assim, algumas décadas atrás, até, né, acho que uns 50 anos atrás, tinha esse conceito que todo mundo tinha que ser igual, tinha que ser padronizado, né? E aos poucos a gente está tentando se libertar socialmente disso, né? Assim, dando o direito de cada criança ser do jeito que ela é, né? Ser olhada, ser observada dentro das suas habilidades, né? Respeitando, eu acho assim, até que parece que, assim como você falou, né, que o self adoece, né? Quando ele precisa mudar alguma coisa, ele traz alguma somatização para o corpo. Parece que a própria sociedade também precisou criar algumas doenças para que a gente parasse para olhar, por exemplo, o autismo, o TDAH, essas doenças não, essas formas de ser, né? Porque são formas de ser diferentes, não é uma doença. Elas nos obrigam a olhar para o indivíduo de forma única, né? Então, eu não posso mais olhar para uma criança e dizer assim, você tem que ser igual a todo mundo, né? Eu tenho que criar um meio, uma sociedade, uma condição única para aquele ser. E são doenças que não existiam antes, né? Se a gente for olhar, quase não tinha. Hoje a gente tem muito isso. Parece assim que a própria sociedade responde, né? Essa necessidade da gente fazer esse novo olhar. Quando você falou de normose, eu lembrei muito de padrões de viver, né? Então, por exemplo, a mulher, e é muito em cima da mulher, né? A mulher tem que estar com o corpo desse jeito, um rosto desse jeito, um peito desse jeito, né? Um bumbum desse jeito, se não tiver desse jeito, tá fora, É, né? uhum, Então, e quantas, às vezes eu vejo em algum canal, quantas que às vezes perdem aquilo que buscavam, que é a beleza perfeita, né? uhum, Porque não acha um profissional, né, que faça isso e tal. Então, assim, quanto isso é prejudicial, né? É uhum. forma de comer, forma de vestir, né? Forma de aparência, sabe? Tudo isso porque tem os tais da, como é que é a etiqueta? Eu fico pensando, quem que inventou etiqueta? Não é? Alguém, um ser humano inventou que tem que ser desse jeito, não daquele. Uhum. Mas, gente, isso não é de Deus. Etiqueta não é de Deus. Não é uma coisa natural. Alguém falou que tem que ser daquele jeito. Aí dita aquilo, É né? a Então tem que ser normose. dessa, É a né? normose. É a normose. Então alguém dita e o restante segue, né? E é mais ou menos isso. Eu lembrei disso. E o quanto que isso adoece, né? Porque te desajusta, é Quando isso que isso ela traz acontece. nesse capítulo, né? O tanto que tudo Exato, isso desajusta exato. psiquicamente a pessoa e causa os problemas.
Olga, Marina e Murilo? Eu me lembrei, vocês estão falando sobre a normose, né? Esse termo até o Roberto Crema fala muito dele, né? Ele fala. Acho que é o termo até dele, tá? Eu É, acho. e atualmente tem um escritor que ele chama Byung-Chul Han. Eu já falei desse livro aqui, A Sociedade do Cansaço, né? Ah, Que é sim. uma sociedade nós vivemos uma sociedade em que nós estamos movidos, né, pela, pela turba, né? Ele até comenta que hoje em dia foi substituído a, a, a obrigação de produzir pela frase motivacional de você consegue. Você consegue, você merece, se você quiser, você pode. E isso, você pode se superar, você pode ser o melhor, né? E nós, eu percebo assim que naturalmente nós, os seres humanos, pelo menos na nossa cultura, na nossa cultura ocidental, nós temos uma necessidade de nos distinguir. Mas na medida em que a gente busca estar distinto do outro, ser alguém diferente, alguém de destaque, alguém que sobressai, a gente se confunde, a gente se desajusta, né? A gente emerge na mesma linha que todas as outras pessoas, então a gente não se distingue, né? E a sociedade, ela é evolutiva como nós somos, né? Nós movemos a sociedade nos move, nós movemos a sociedade nos move, e existem padrões que são esperados, que têm uma determinada função, mas que o padrão imposto e cobrado de uma forma a não relativizar as diferenças, gera as distorções que nós temos, né? Então, por exemplo, quando a Edna fala da etiqueta, a etiqueta ela foi um processo evolutivo, só que o exagero da etiqueta, o exagero dessa cobrança, dessa formalidade, ela se tornou um desajuste, né? Nós sabemos que tudo tem um nível de equilíbrio, né? Por exemplo, se a gente não tivesse uma mínima etiqueta social, nós não conseguiríamos estar aqui online falando em grupo, porque todos íamos querer falar ao mesmo tempo e ninguém se ouviria. Agora, o que é que prejudica as relações? O excesso de formalidade, o excesso de máscaras, o excesso de personas que se apresentam, principalmente em grupos onde a confiança não é possível, né? Quando a confiança é possível, quando o sentimento de ser aceito é possível, eu consigo ser mais eu do que sou em outras relações. É claro que para isso eu já preciso ter feito uma caminhada nesse nível de conhecimento de ser quem sou, né? E isso é um processo, né? Que ele é diário e contínuo, né? Visando aquilo que, que a gente busca, né? Que é estar cada vez mais no self e sabendo que a gente tem, como a Edna disse, esse ego que faz
que faz a interlocução, né? Mas que nós não somos o ego. Então, essa distinção é muito importante, né? E, e também refletir sobre a, assim, a nossa caminhada como microsociedade. Por exemplo, nós temos uma caminhada aqui como um grupo de estudos, nós temos uma caminhada como ABRAP, nós temos uma caminhada no nosso seio familiar, nós temos nossa caminhada no relacionamento mais íntimo, no relacionamento social mais ampliado. Então, é esse reconhecer-se em cada nível de relacionamento que nós temos, que é importante para a gente também dar-se conta onde nós temos mais dificuldades, onde a gente se desajusta mais, onde a gente se desajusta menos, vamos dizer assim, né? Porque às vezes a gente consegue ser mais sincero com um amigo do que a gente às vezes, com um familiar. Verdade. É isso, minha reflexão, um pouco longa, mas, enfim. Mas esse é o espaço para cada um falar da sua percepção, né? Porque enriquece, né? Você vê como que é, né? A informação escrita né? É uma só, mas cada um recebe de acordo com a sua história, né? Sim. É muito legal. Mas parabéns, Edna, obrigada, viu? Obrigada. Marina? Eita, tá sem som, Marina. Aí, parece que tá voltando. Aí. Não, ainda não. E agora, consegue me ouvir? Agora voltou. Sim. Muita coisa para reflexão do século, né? Que a Joana traz as coisas para a gente ficar aqui borbulhando o século, né? Porque o Tico e o Teco ficam assim, mas e aonde será que eu tô nessa jornada? Aonde será que eu tô? Será que eu tô lá no macaco, né? Coçando a cabecinha, né? Agradando lá meu filhinho. Será que eu sou espírito superior, né? Já sei tudo, né? Como é que tá aí o nosso processo, né? Então a Joana traz essas coisas assim para a gente poder cair em si, né, meus amigos? Então a gente não tá no macaco, porque a gente já, como a Eva disse muito bem, né, que faz parte do nosso sistema reptiliano, nós não somos mais aquele macaco que não tem, né, não tem visão de nada, não tem, assim, vai vivendo instintamente para sobreviver, para comer, para suprir as necessidades, para se cobrir do frio, para proteger o filhote, aquelas coisas bem básicas, mas também a gente não é espírito iluminado, né? Porque a gente está aqui no planeta Terra, né? Então a gente não é nem uma coisa nem outra. Nós estamos transitando, cada um na sua fase, né? Às vezes a gente sobe um pouquinho, às vezes a gente desce um pouquinho, como foi falado, né? Essa subida que a Cláudia falou, eu acho que não é realmente uma subida. Eu vejo como o pessoal, eu costumo pegar, eu gosto da imagem daquele espiral, que o pessoal traz muito isso, né? Que é uma espiral, né? Que você vai subindo devagarzinho, só que você vai subindo, só que daqui a pouco você vem um pouquinho para baixo de novo. Por quê? Porque a gente tem aqueles, vamos dizer assim, vamos dizer, a gente sobe um pouquinho, só que daqui a pouco a gente tem que retomar aquela caminhada e ver ali pontos que a gente ainda
está meio preso, como a Cláudia falou. A gente está preso em algumas questões, né? Que é tudo aquilo que temos, os nossos complexos, a nossa sombra, o nosso ego inflado, como a Olga trouxe, na questão da etiqueta, quando eu estou muito lá, então, né? Então, quem sou eu, né? O palestrante, o professor, o diretor, o gerente, é o ego, né? O ego que está ali retomando questões, né? Até que a gente vai caindo em si, a gente vai vendo que não é nada disso, né? Então, quando a gente começa, que a Joana traz o despertar do é esse cair na real, né? Eu acho que esse despertar do espírito é a gente cair na real, de conseguir olhar para nós e a gente perceber, gente, que falta muito ainda, né? Que a gente pode ter uma posição social, a gente pode ter um destaque, a gente pode ter uma profissão, que muitas vezes as pessoas, só que elas não sabem nem como que a gente passa para estar nessa profissão que a gente está. O que, que a gente tem que ter, né? Se desdobrar para poder enfrentar, né? Que não é assim algo exuberante, né? Que muito pelo contrário, que é trabalhoso, porque a gente, né? Como a Cláudia trouxe, fiz um curso, então a gente, né? Fica com aquela coisa gostosa, né? Poxa, subi um degrauzinho, fiz uma conquista. Só que até você colocar aquilo em prática e você ter domínio e você se conscientizar que aquilo que você está adquiriu, que na verdade só vai ser se você transpor para o outro. Só vai, ele vai ter uma qualidade, vai ter um peso quando a gente distribui esse conhecimento e ajuda a humanidade de alguma maneira, porque senão, se esse conhecimento ficar só para nós, não tem validade quase nenhuma, porque é mais um título que eu vou pôr lá na minha parede de alguma coisa que eu conquistei. Então, assim, e aí a gente vai nesse caindo na real, que a Joana nos traz sempre, né? Ela vai falando de várias formas, mas no final das contas eu penso isso. Cada vez a gente vai caindo na real, o nosso tamanho, o patamar de evolução que a gente está. Quantas vezes a gente cai nos mesmos erros, a gente pensa que tá bom, daqui a pouco desaba de novo, daqui a pouco chuta o pau da barraca, daí a gente vai levantando e vai se erguendo e vai refletindo e vai se conscientizando e aquilo vai reverberando dentro da gente. E às vezes a gente quer se punir, a gente quer se culpar, mas aí a gente pensa que a Joana fala que a gente não, se a gente nem um ser que está no caminho, ele nem se culpa e nem fica se melindrando. O que que ele faz? Levanta, sacode a poeira e continua a caminhada de novo. É isso que é a nossa trajetória. E aí é olhar para trás, mas entender que a gente já veio de algum lugar, que a gente estava num lugar mais complicado. Hoje a gente está nesse lugar desse processo de estar despertando e de estar aí caminhando, aí uns dando a mão para os outros, como foi falado também, né? Nesse grupo, nesses estudos, né? Tudo que a gente tem hoje na mão de ferramentas, a gente se apropriar desse manancial enorme que a gente tem, a gente um ajudando o outro e a gente caminhar, né? Eu acho que é isso. É isso aí, Marina, obrigada. Você começou sua fala, eu lembrei, né? A Joana às vezes usa termo, né? Que você fala assim, gente, parece que isso não tem nada a ver aqui, deve estar errado. Isso aí você vai buscar, é igual aquele termo lá, luz. Parece que não tinha nada a ver aquela palavra ali, daqui a pouco é luz, fica claro. Aí quando eu vi fica claro, eu entendi porque que ela pôs luz. Ela gosta, né, de usar termos assim que desafia a gente. A gente tem que ir atrás para ver o que é que realmente ela quis dizer, né? Muito legal. Murilo, Eu separei aqui para mim, para até pra poder ler, né? É o quanto esse autoencontro ele é importante, né? E aí a frase que você traz, a imagem que você traz é do equilibrista, o enfrentamento social. Hoje, né, quando a gente fala em se relacionar com
que é dar esse enfrentamento social, que é se permitir ser gregário, né? Como uma expressão de desafios existenciais. Ou seja, nós não estamos a passeio, né? Ou seja, por mais que às vezes nós tenhamos muitas pessoas que não estão conseguindo fazer o enfrentamento social, seja pela ansiedade, seja, né, pela depressão, né? Porque aí eu não consigo dar conta desse enfrentamento social. E eu deprimo, e aí é uma política até de resistência, né? Eu não me sujeito a essa. E aí ele traz a questão que, enquanto nós não nos fortalecermos deste ego, né, para que a gente possa fazer parte do processo de crescimento moral. Então, o plano espiritual fala que nós estamos atrasados no nosso processo de crescimento moral. Mas quando a gente vai se relacionar, aí você trouxe as paixões dissolventes. Então, o que tem sustentado o nosso fenômeno grande mundialmente é essas paixões dissolventes, porque ela cria o fenômeno estacionamento, né? Então, a gente já deveria, né, como Chico Xavier já falou há muito tempo atrás, no Pinga Fogo, nós já éramos para estar muito lá na frente. Mas aí a gente não conseguiu, né? E os espíritos se reúnem novamente, né? Toda aquela questão que ele traz, porque eles estavam muito preocupados, porque já era para ter 2019 e a gente já está vivendo como pessoas que não precisa mais contrair dívidas. E a todo momento, quando a gente está nesse relacionamento, a gente está contraindo dívida ou tentando fugir desse crescimento moral porque a gente não está dando conta desse enfrentamento social e dessa autorrealização. Por quê? Quando eu vou para o enfrentamento social, eu estou me autorrealizando, eu estou me encontrando, integrando a minha sombra, né? Porque aí eu vou ser convidado, convidado, vírgula, né? Convidado a me encontrar comigo mesmo, porque nesse encontro com o outro, eu vou descobrir quem? O outro? Não, eu vou descobrir a mim mesmo. Todas as minhas paixões dissolventes, né, as minhas más inclinações, é ali. E aí eu fiquei parado aqui. Eu falei, nossa, Murilo, você precisa se trabalhar nesse enfrentamento social. Não deixe a depressão te pegar, não deixe o desejo da fuga ser maior. Coragem, meu filho, coragem, coragem para o processo de crescimento moral e de autorrealização, e assim você vai estar se impulsionando ao autoencontro. E quantas vezes a gente tem fugido de se autorrealizar porque não se permite se autoencontrar? Isso que ficou para mim. Legal, bem legal. Então, estamos conversados, né? Muito bom. Ai, sempre Grata, muito bom. Edna. Foi muito bom. Obrigada Ah, pelo trabalho. eu que Alguém quer agradeço. comentar alguma coisa a mais? Ou podemos encerrar? Podemos encerrar, eu acho, Então, né? vamos. Eu vou encerrar Todos a gravação, então, agradecendo a presença de todos, né? Principalmente da Edna, que fez o trabalho da condução, né? E na próxima semana estaremos aqui novamente. Um grande abraço a todos.